que você tiver uma oportunidade, não perca ela não. Dê glória a Deus, dê aleluia, que quanto mais glória a Deus nós mandamos para o céu, mais glória a Deus manda aqui para dentro dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem receber algo sobrenatural de Deus nessa noite? Porque eu quero dizer para você, tem uma canção antiga que diz, né? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, essa casa já estava revestida da glória de Deus, esperando por mim e por você. Porque Deus hoje Ele quer falar aos nossos corações. Amém? Eu tenho orado e pedido a Deus algumas respostas. E Deus tem trabalhado muito no meu coração nos últimos dias. E a palavra que eu quero trazer nessa noite. Há 15 dias o Senhor falou comigo. Eu nem sabia que hoje eu iria pregar. Mas o Senhor já tinha falado essa palavra ao meu coração como resposta. E assim como essa palavra foi resposta para mim, eu quero profetizar que hoje você vai sair daqui também com a resposta que você tem buscado, com a resposta que você tem pedido para Deus. Amém? Nós estamos no segundo episódio, da temporada O Lugar da Bênção. Semana passada, o pastor André falou sobre atitude. Hoje nós vamos falar sobre perseverança. Perseverança é quando nós somos constantes em algo. Se você está aqui hoje é porque você perseverou. Se nós fôssemos olhar a nossa própria vontade, nós não estaríamos aqui. Estaríamos agora debaixo de pelo menos 3 cobertas bem quentinhas, com uma roupa bem confortável, uma meia nos pés que não pode faltar. É, não é verdade? Tomando um chocolate quente, ou uma queimadinha, ou uma sopinha, ou alguma coisa que fosse bem quente. Mas eu quero dizer para você, porque você perseverou, e porque você saiu da sua casa, mesmo talvez depois de um dia cansativo, mesmo depois talvez de um dia de tribulação, de um dia de lutas, de um dia de provações, mesmo depois de um dia que você disse, Deus, por quê? Você está aqui, e por causa disso, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele já tinha nos alertado que nesse mundo nós teríamos aflições e que precisaríamos ter perseverança, mas Ele nos garantiu que aquele que tiver essa perseverança vai alcançar aquilo que busca, vai alcançar aquilo que deseja. E se você crer, obedecer, ter atitude, ter perseverança, não tem como nada dar errado para você. Pode ser difícil, pode ser cansativo, pode até tirar algumas lágrimas dos seus olhos, pode até vir o pensamento de desistir, mas você não vai parar, porque nessa noite o Senhor segura pela tua mão e Ele te diz, filho, filha, eu seguro na sua mão e eu te ajudo, esforça-te e tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já nos garantiu, se um dia Ele venceu, você pode bater no seu peito e dizer, o meu Deus venceu, então eu também posso vencer, porque nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Quantos creem, acreditam, glorificam o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Eu quero que você segure nas suas mãos a palavra de Deus. Lá no livro de Marcos, capítulo 8. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22.
Glória a Deus. Aleluias. Está escrita assim a palavra de Deus. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Versículo 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes a mão, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Versículo 25. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa e disse: não entre no povoado. Amém? Irmãos, essa história, ela nos traz muitas lições. Nós sempre, quando vamos falar de cura, principalmente do cego, todo mundo lembra do cego Bartimeu, que estava, deitado à beira do caminho. Todo mundo sabe essa história de cor. Desde quando nós, pequenininhos, já aprendemos essa história. Mas aqui a Bíblia nos traz essa história de um homem que ele vivia num povoado que chamava Betsaida. E um dia Jesus estava passando por aquele lugar e algumas pessoas que sabiam o poder que Jesus tinha de curar, levou aquele homem até Jesus. Aquele homem então cego, precisando de um milagre, precisando de uma bênção, precisando de uma cura, e eu acredito que querendo essa cura, ele está perto do próprio Jesus, que tem o poder de fazer aquilo que ele precisava. Só que o que me chama a atenção nessa história é que mesmo aquele homem estando de frente com Jesus, não foi o suficiente para ele ser curado. Estarmos na presença de Jesus apenas não nos dá garantias de receber aquilo que nós tanto buscamos. Uau! Talvez você está pensando assim, mas como assim? Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele pode sim fazer qualquer coisa. Sim, Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus, ele pode curar qualquer doença. Jesus, ele pode mudar qualquer diagnóstico. Jesus, ele pode abrir portas onde mesmo nem tem portas. Mas no caso daquele homem, não dependia só do poder de Jesus. Como muitas vezes, para a gente receber aquilo que nós temos buscado, não depende apenas do poder de Jesus. A Bíblia nos relata, lá no versículo 23, que Jesus, quando aquele homem chega perto dele, Jesus pega na mão daquele homem e leva ele para fora do povoado. E aqui está algo que Deus falou muito comigo. Existem lugares que nos impedem de receber a bênção de Deus. Aquele homem estava em um lugar que o impediu de ser curado. Então Jesus pega aquele homem e leva ele para fora daquele povoado, leva ele para fora de Betsaida. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 20 e 21, Jesus, ele faz uma
advertência contra Betsaida, para você entender o contexto que eu quero dizer. Jesus, ele disse assim, no versículo 20 do capítulo 11 de Mateus. Então Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. No versículo 21, Jesus diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Betsaida era um lugar que recebeu muitos milagres, mas era um lugar que não havia arrependimento. Era um lugar que tinha pessoas com o coração endurecido, pessoas que viraram as costas para Jesus. E Jesus sabia disso. Ele não iria curar aquele homem naquele lugar que o adoecia. Tem lugares que nos adoecem, tem lugares que nos cegam, tem lugares que nos atrasam, tem lugares que nos impedem de receber a bênção e de receber a promessa de Deus para a nossa vida. E eu quero falar aqui de alguns lugares que eu e você, se nós estivermos nesse lugar, hoje é dia que o Senhor vai pegar a nossa mão e vai nos tirar desse lugar, porque Ele quer abrir a nossa visão espiritual nessa noite. Você pode glorificar o Senhor? O Senhor, Ele vai pegar a nossa mão. Ele não vai nos deixar permanecer aonde tem sido impedido de receber a bênção de Deus. O primeiro lugar, o pecado. Quantas vezes nós estamos na igreja, estamos na presença de Jesus, estamos na presença daquele que pode todas as coisas. Mas quantas vezes não somos capazes de abandonar uma vida de pecado? Estamos em cima do muro. Um dia eu estou na presença, no outro dia eu estou alimentando o meu pecado, a minha carne. Nós precisamos nos decidir. Tem coisas que não vão acontecer na nossa vida enquanto nós não nos decidirmos. Tem pessoas que passam uma vida toda dentro da igreja, mas o coração está longe de Deus. Tem pessoas que passam uma vida toda dentro da igreja, mas quando sai pelaquela porta, se transforma. É outra pessoa, veste uma máscara. E o Senhor nessa noite, Ele nos convida para sair dessa vida, porque Ele tem algo melhor para nós nessa noite. O segundo lugar que nos impede de receber a bênção de Deus, a zona de conforto. Que de conforto não tem nada. Chamamos de zona de conforto, mas é aquela zona assim, eu não corro perigo, mas também nada acontece. O Senhor nessa noite te chama para sair dessa zona de conforto e começar a experimentar o extraordinário que Ele tem para nós. Quantas pessoas perdem oportunidade porque chegou numa situação que ela diz, eu não vou arriscar, eu já estou muito bem aqui. E sabe qual que é o inimigo do ótimo? O bom. Tem pessoas que começam a estudar, chega num certo patamar, acha que está bom, aqui já está bom. E perde oportunidade porque fica só no bom.
Tem pessoas que na empresa que trabalha, chega até um cargo e acha que aqui tá bom, né? Não preciso de mais. Eu quero dizer para você, como o pastor Marcos disse aqui, enquanto tinha vasilhas naquela casa, o azeite foi derramado. Enquanto você estiver disponível, quanto mais estiver disponível, mais o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. Então saia dessa zona de conforto que te impede de viver o melhor de Deus nessa terra. Quantas pessoas estão na zona de conforto, dando a desculpa de que, não é aqui que eu vou viver o melhor, é lá na eternidade. Sim, Deus ele está preparando uma eternidade para mim e para você, mas Ele nos prometeu, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E muitas pessoas não estão vivendo o melhor de Deus aqui, porque chegaram na zona de conforto. Essa noite o Senhor pega na sua mão e te tira dessa zona de conforto, porque você vai começar a experimentar o melhor de Deus. Tem pessoas que já acostumaram com a família do jeito que está. Tem pessoas que já acostumou com o casamento do jeito que está, com o filho do jeito que está, com os pais do jeito que estão. Saia dessa zona de conforto e você vai começar a enxergar as promessas de Deus sobre a sua vida. Outro lugar, pode aplaudir ao Senhor. Outro lugar que o Senhor quer nos tirar é no lugar do medo. A zona de conforto, ela é parente do medo. Porque a zona de conforto, ela te dá aquela ilusão que você está bem e você fica com medo de dar o próximo passo. Quantas pessoas não têm dado o próximo passo espiritualmente porque tem medo? Tem medo de firmar um compromisso. Quantas pessoas estão sentadas no banco da igreja com medo de pegar uma responsabilidade? Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Quantas vezes nós temos negligenciado aquilo que Deus nos chamou por causa do medo? Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aquele que nos amou, Ele é que nos chamou. E se Ele nos chamou, Ele também nos capacita para nós realizarmos. Saia desse lugar do medo. Outro lugar. Desculpa, irmãos, de vez em quando vou ter que parar para tossir, mas você pode glorificar o nome do Senhor. Outro lugar que o Senhor Ele quer nos tirar dessa noite é o lugar da precipitação. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas? Quantas vezes tomamos decisões em 5 minutos que atrapalham a nossa vida durante anos? Quantas vezes tomamos decisão sem saber qual que é a vontade de Deus? Sem saber se é permissão de Deus? Quantas vezes tomamos decisões sem saber se faz parte dos planos de Deus para a nossa vida? Quantas vezes tomamos decisões erradas que nos custa anos de trabalho? Quantas vezes tomamos decisões erradas que nos custa a nossa família? Quantas vezes, no momento da raiva, tomamos decisões de falar alguma coisa que naquele momento ali era o momento de se calar? Quantas vezes, no momento da euforia também, achamos que está tudo bem, estamos eufóricos, tomamos decisões ali, no calor da emoção, que nos custa muita coisa.
Nós precisamos sair dessa zona de precipitação e começarmos a analisar se aquilo que vamos tomar a decisão, se primeiro é da vontade de Deus. Lá em Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você fizer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas muitas vezes, aplauda o Senhor. Porém, muitas vezes, o que nós fazemos? Não consultamos a vontade de Deus. Não queremos saber aquilo que Deus acha. E aí nós voltamos para Deus para falar que deu errado. Queremos buscar depois que o caldo já entornou. Queremos buscar depois que a tragédia já foi feita. Comece a consagrar ao Senhor aquilo que você faz. Comece a orar antes de você tomar a decisão. Comece a buscar a direção de Deus antes de tomar qualquer atitude. Comece a perguntar a pessoas que já chegaram aonde você quer chegar, qual é o caminho a se trilhar, para a gente não buscar atalhos. É porque é nesses atalhos é que muitas vezes a coisa dá errado. Então comece a fazer diferente a partir de hoje. Saia desse caminho, desse lugar da precipitação. E comece a consagrar ao Senhor e buscar de Deus qual que é a vontade dEle. Talvez a vontade dEle não é a minha, não é a sua, mas tenha certeza que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Pode não ser da nossa forma, pode não ser do nosso jeito, mas o jeito dEle é sempre o melhor. As bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dor. Então, aquilo que é de Deus para mim e para você, pode ter certeza, mesmo não sendo da forma que nós achamos que deveria ser, mas é da forma correta que Deus quer. E você, eu, todos nós, vamos nos alegrar no final. Amém? Outro lugar que nós precisamos sair de alguns relacionamentos, amizades. Tem pessoas que te cegam e você nem percebe. Tem pessoas que te puxam para baixo e você nem percebe. Tem pessoas que têm, como se dizem por aí, a energia tão negativa que depois de 5 minutos de conversa com essa pessoa, você sai com dor de cabeça. Alguém já conversou com alguém e logo depois você começou a passar mal? Já aconteceu isso comigo. Porque tem pessoas que ela transmite algo tão pesado e não é para ter relacionamento com essas pessoas. O Senhor, Ele te chama a sair fora de algumas amizades. Talvez você jovem, adolescente, que tem ouvido mais os seus amigos no mundo do que o seu pai e a sua mãe, tome cuidado. Aqueles que se dizem seus amigos e falam para você, sua mãe é careta, seu pai é careta, você vai obedecer sua mãe em pleno 2024? Não existe isso mais não. Tome cuidado. Esse lugar é um lugar muito perigoso, que vai fazer você se perder, vai fazer você se fechar os seus olhos para aquilo que Deus tem preparado para você. Tome cuidado. Dia de domingo nós estamos aqui, nas séries de solteiros a casados. Pastor André falou muita coisa domingo para os solteiros. Tome cuidado. Ore bastante. Não vá pela sua emoção. Não tome decisões precipitadas em relacionamentos
que vão te machucar, que vão te frustrar, que vão acabar com a sua vida. Escute seu pai e sua mãe. Escute o seu pastor. Escute os seus líderes, porque eles têm direcionamento de Deus para você. Tome muito cuidado. Hoje é o dia dos namorados, né? Eu sempre brinco com o pastor Rafael que ele orou pouco. Eu orei muito, ele orou pouco. Nós começamos a namorar dia 12 de junho de 2007. E era para ser só uma brincadeira. Eu pedi ele para namorar comigo de brincadeira. Mas aí ele levou a sério. E já fazem 17 anos essa brincadeira, glória a Deus. Mas ele orou pouco. Ele orou pouquinho. Mas eu tenho certeza, irmãos, quando nós fizemos 6 meses de namoro, eu falei com ele assim, você tem intenção de casar comigo? Eu lembro disso até hoje. Ele não vai lembrar porque homem é ruim de data. E eu sou igual um calendário. Se você me perguntar qualquer data, eu sei te falar. Dia 1º de janeiro de 2008, sentado na cozinha da minha mãe, eu perguntei para ele, você tem intenção de casar comigo? Ele falou, tenho. Eu falei, então vamos marcar a data do casamento. Ele falou, mas tem 6 meses que a gente está namorando. Eu falei, você já me conhece há 6. Você vive na minha casa, toma café, almoça e janta aqui todo dia. Me vê de touca, de meia calça todo dia, então não vai assustar depois que a gente casar. Me vê de blusão, de short, de chinelo, você não vai assustar. Eu falei, quer casar? Então vamos marcar. Marcamos o noivado para 5 meses depois, 25 de maio, nós noivamos, no dia do meu aniversário. E nesse dia nós marcamos a data do casamento, 27 de dezembro de 2008. Em 1 ano e meio nós namoramos, noivamos e casamos. Mas antes da minha decisão de casar com ele, eu já sabia o homem de Deus que ele era. Perfeito? Não, porque ninguém é perfeito, nem eu sou. Mas eu sabia que ele amava Deus antes de me amar. E eu sabia que se ele era um homem que amava a Deus acima de todas as coisas, ele iria respeitar aquilo que estava na palavra de Deus. Marido, dai a sua vida pela sua esposa se preciso for. E eu sempre brinco com ele, não precisa de me dar a sua vida. Só uns piques de vez em quando e a gente está, tranquilo. Então tome cuidado. Não baseie seu relacionamento, você que está começando a namorar, pela conta bancária do rapaz, porque isso não quer dizer nada. Procure alguém que ame a Deus acima de todas as coisas, e aí você pode ficar tranquilo. Assim como tem 17 anos que eu durmo tranquila, porque eu sei que ele ama a Deus acima de todas as coisas. E eu sei o homem que ele é. Estou fazendo uma declaração de amor para você, tá vendo? Todo mundo fala que eu sou... então aqui em público, olha, nunca fiz isso, primeira vez. Aproveita, que agora é só daqui 17 anos. Até me perdi. A última coisa que eu quero falar. Do último lugar que Deus deseja nos tirar nessa noite. É da falta de perseverança, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Porque muitas vezes nós somos muito bons para começar, mas nós não somos tão bons assim para terminar o que começamos. Muitas vezes nós vamos e quando a coisa aperta um pouquinho, a gente já desiste. Às vezes nós começamos e quando a coisa pega para o nosso lado, a gente já para ali no meio do caminho. E o Senhor nessa noite, Ele nos diz, saia desse lugar, da falta de perseverança. Porque se você continuar, você veio semana passada, veio hoje, vai vir na outra, mesmo estando frio, mesmo estando cansado, mesmo estando com problema, mesmo estando com dificuldade, quem persevera alcança aquilo que Deus tem preparado. Quem persevera alcança.
Jesus, quando ele cospe no olho daquele homem e coloca as mãos no olho daquele homem, Jesus pergunta: você está enxergando? E aquele homem, ele responde: olha, eu vejo homens como árvores. Aquele homem não foi curado naquele primeiro momento. Jesus tinha poder de curar aquele homem de primeira, assim como ele fez com o cego Bartimeu. Quer ser curado? Quer. Então, enxergou. Jesus tinha todo o poder. Mas o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes, para a gente receber a bênção que nós temos buscado, a resposta que nós temos buscado, muitas vezes nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Primeiro Deus curou a visão espiritual daquele homem. Ele tirou ele daquele meio onde ele estava, que o adoecia, que o impedia de viver o milagre de Deus. Depois Jesus, ele cura os olhos espirituais daquele homem. O Senhor está curando a sua visão espiritual. Talvez você chegou aqui hoje a um ponto de desistir. Talvez você chegou aqui hoje duvidando das promessas de Deus para a sua vida, duvidando daquilo que você tem ouvido durante todos os cultos, duvidando daquilo que Deus pode fazer na sua vida. O Senhor, ele restabelece a sua visão espiritual nessa noite. Tem coisas na nossa vida que vai acontecer de uma vez. Tem milagres que acontecem de uma vez, mas tem milagres que precisam de um processo. Tem certas situações que Deus, ele não vai mudar, ele vai usar para nos mudar. Talvez tem situações que nós estamos enfrentando que está demorando para passar, mas talvez essa situação Deus tenha usado para nos moldar, para nos colocar do jeito que ele quer que nós sejamos, para nos transformar nas pessoas que ele quer, que ele deseja que nós sejamos. E aquele homem, ele não foi curado no primeiro toque de Jesus, porque Jesus queria ensinar que ele precisava passar por um processo. Talvez tenha alguém aqui que precisa passar por um processo. Não desista no meio do processo. Não desista no meio das suas dificuldades. É no momento da dificuldade é que Deus forja homens e mulheres vitoriosos. É no meio da dificuldade é que Deus nos ensina. É no meio da dificuldade é que Deus realmente vai fazer com que nós vejamos aquilo que ele tem para nós. Assim como ele fez na vida daquele homem. Então o Senhor Jesus, ele toca aquele homem de novo. E quando ele toca aquele homem de novo, ele pergunta: e agora? Lá no versículo, glória a Deus. Aleluias. Lá no versículo 25. A Bíblia fala, mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Aquele homem, além de ter a sua visão espiritual aberta, ele recebeu a cura que ele buscava. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei qual que é a bênção que você tem buscado. Eu quero dizer para você, o Senhor te toca nessa noite. O Senhor te toca nessa noite. E o Senhor, ele tem cura. Ele tem salvação, ele tem libertação, ele tem aquilo que você precisa, ele tem para você nessa noite. Assim como ele fez na vida daquele homem, ele pode fazer na nossa vida. Mas nós não podemos esquecer do detalhe. Existem lugares
que nos impede de receber a bênção de Deus. Nós estamos aqui na casa de Deus, o lugar que tem bênção. Estamos na presença de Jesus, o dono da bênção. Você é uma bênção. Mas quando nós sairmos daquela porta para fora, qual que é o lugar que nós vamos estar? Quando aquele homem fala para Jesus que ele estava enxergando claramente, Jesus ele dá uma ordem. A história termina com Jesus dizendo: vai para casa e não volte para o povoado. Nessa noite o Senhor te tira de lugares que têm impedido a bênção chegar até você. Mas Ele nos dá uma ordem: não volte para esse lugar que eu estou te tirando. Não volte para o pecado. Não volte para a zona de conforto. Não volte para o medo. Não volte para a falta de persistência. Não volte para relacionamentos, amizades que te cegam, que te adoecem. Não volte para pessoas que te machucam, que te cegam espiritualmente, que te tiram da presença de Deus. Não volte. Quantas pessoas aceitam Jesus? Quantas pessoas entregam a vida para Jesus? E quando começam os primeiros problemas, começa a desanimar e volta para o mundo. Falta de perseverança. A vida do crente não é fácil, nunca foi e nunca será. Ainda hoje eu acho que é um pouquinho mais fácil, porque a gente não enfrenta cova dos leões, a gente não enfrenta fornalha de fogo, a gente não enfrenta espada, prisões, coisas que os cristãos primitivos enfrentavam, a gente não enfrenta. Não chega ninguém lá na minha casa falando: nega Jesus ou morre. Ainda. Já chegou alguém na sua casa, Eliane, falando: nega Jesus ou morre? Ainda não. Então ainda está até fácil ser crente, está até fácil ser cristão, mas mesmo assim, com toda a facilidade, com toda a liberdade que nós temos, não é fácil, porque as coisas que o mundo nos oferece, eu seria hipócrita de dizer que não são boas. Eu seria aqui hipócrita de dizer que a vontade da nossa carne não é boa. Mas sabe qual que é a nossa maior luta? Fala assim, comigo mesmo. A nossa maior luta está aqui e aqui. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Cuidado quando nós sairmos daqui, para onde nós vamos voltar. O Senhor, Ele nos dá uma ordem. Ele já segurou na nossa mão e já nos tirou de onde nós estávamos. Mas agora depende de mim e de você. Atitude e perseverança de continuar, mesmo sendo difícil, mesmo tendo tribulações, mesmo tendo uma vontade enorme de parar, mesmo tendo uma vontade enorme de olhar para trás, mesmo tendo uma vontade enorme de desistir, o Senhor nos convida a perseverar. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu quero que você, talvez, precisa sair de algum lugar que você sabe que tem impedido a sua bênção de chegar até você. Eu quero te convidar a dar um passo. O Senhor, Ele já segurou na sua mão. Mas a Bíblia não diz que Jesus, Ele carregou aquele homem no colo e levou para fora do povoado de Betsaida. Aquele homem saiu andando, segurando nas mãos de Jesus. Eu quero convidar você a dar um passo também. E talvez sair desse lugar que tem impedido a bênção de Deus de chegar até você. Quero que você se coloque aqui na frente. Só você que hoje precisa de uma mudança. Só você que hoje precisa
de algo sobrenatural na sua vida. É você e Deus agora. É você e Deus. Jesus, Ele está na casa. A presença está na casa. Mas é preciso nós tomarmos uma decisão. É preciso nós tomarmos uma decisão. Sair de onde nós estamos e ir para o lugar da bênção. Alcançar a bênção, a promessa de Deus para a nossa vida. Fale para o Senhor: Deus, eu não quero mais voltar para onde o Senhor me tirou. Eu não quero mais voltar para onde eu orei para o Senhor me tirar. Eu quero permanecer, Deus. Eu quero permanecer. Eu quero persistir. Mesmo sendo difícil, mesmo doendo, mesmo chorando, eu quero permanecer. Eu não quero mais estar cego para aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais estar com os meus olhos tampados para a bênção do Senhor. Eu não quero mais estar com os meus olhos tampados para aquilo que o Senhor me prometeu. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor para onde você não quer mais voltar. Qual que é o povoado que Jesus precisa caminhar com você? Talvez foi difícil aquele homem sair daquele lugar. Talvez a família dele estava lá. As raízes dele estavam lá. Talvez ele já estava acostumado com o ambiente. Talvez ele já estava acostumado com as pessoas. Ele ia ter que começar tudo de novo. Ia ter que começar com pessoas diferentes, numa casa diferente, num lugar diferente. Mas ele iria começar com a visão aberta. Talvez você vai ter que começar a fazer tudo diferente a partir de agora. Mas com a sua visão aberta. Enxergando aquilo que Deus tem para você. Enxergando as promessas que Deus Ele já fez para você. Enxergando as promessas que o Senhor Ele já derramou sobre a sua vida. Mas talvez por causa de algo simples você não tem recebido. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, esse homem, essa mulher, Jesus. Meu Deus, que está aqui nessa noite. Meu Deus, e eles tomaram a decisão de sair, meu Deus, do lugar do empecilho. Do lugar, meu Deus, que talvez tenha travado a bênção do Senhor. Do lugar, meu Deus, que talvez tenha impedido o Senhor de manifestar o seu poder, meu Pai, de realizar o milagre. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe, meu Deus, da luta de cada um. O Senhor sabe da dificuldade de cada um, meu Pai. Só o Senhor conhece a mente dessa pessoa, o coração dessa pessoa. Meu Deus, só o Senhor conhece, meu Deus, o que essa pessoa tem passado. Meu Deus, só o Senhor conhece o que tem, meu Deus, no coração dessa pessoa. Meu Deus, então nessa noite, assim como o Senhor tocou naquele homem, meu Deus, e restabeleceu, meu Deus, a visão espiritual. Meu Deus, que o Senhor também restabeleça visões nessa noite, meu Pai. Assim como o Senhor, meu Deus, curou, meu Deus, aquele homem daquela doença que ele tinha. Meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, entregar o milagre dessa pessoa. Seja a cura, meu Deus, do corpo físico. Seja a cura da alma, da mente. Oh, meu Pai, talvez seja uma porta aberta. Meu Deus, em nome de Jesus. Seja, meu Deus, uma causa na justiça. Que essa pessoa tenha esperado a resposta.
Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor entra, meu Deus, com a providência divina. Meu Pai, essa pessoa que ora, meu Deus, pelo casamento, meu Deus, que está, meu Deus, às portas de acabar. Oh, meu Deus, o Senhor é aquele que restaura. Oh, meu Pai, essa pessoa que ora pelos filhos, oh, Jesus, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um deles. Meu Pai, esses filhos que intercedem pelos pais, meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite a Tua palavra possa se concretizar. Meu Deus, quando diz que o Senhor converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Oh, meu Deus, o Senhor é o Deus que pode, meu Deus, nessa noite restaurar o relacionamento de pais e filhos. Quantos pais são brigados com os filhos, quantos filhos, meu Deus, odeiam os pais. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que nessa noite os anjos do Senhor possam alcançar essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que ora pela salvação, meu Deus, de alguém da sua família ou de algum amigo, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele, meu Deus, que salva, o Senhor é aquele que transforma. Meu Pai, essa pessoa que ora, meu Deus, pela libertação de vícios, meu Deus, seja dela mesma ou seja de outra pessoa, meu Deus, nós declaramos, meu Deus, a libertação, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que cada oração, que cada pedido, meu Deus, que seja respondido nessa noite. Meu Deus, essa pessoa que precisa de uma resposta, seja qual for a área que essa pessoa precisa de uma resposta, meu Deus, que o Senhor venha responder. Meu Deus, e assim como um dia o Senhor me trouxe uma palavra, meu Deus, de paz. Meu Deus, essa pessoa que tem noites que não dorme direito por causa de aflições, meu Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa, meu Pai, guardar essa mente em Cristo Jesus. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, e nós agradecemos, na certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração. Meu Deus, e o Senhor já está preparando a nossa bênção, porque nós não vamos desistir, nós não vamos parar. Meu Deus, nós vamos fazer igual Jacó, que segurou o anjo, que lutou com o anjo, enquanto o anjo não respondeu, ele não parou. Nós não vamos desistir, nós vamos permanecer, nós vamos persistir, nós vamos persistir, nós vamos persistir. Cante essa música declarando, cante. Cante. Nada vai impedir a unção de Deus. Eu quero que você cante com autoridade. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Você crê nisso? Que o Senhor te toca nessa noite? 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 Glória a Deus! Aleluia! Quero dizer algo para você sobre perseverança. Tem uma frase muito famosa que diz: só vive o propósito quem suporta o processo. Talvez o processo dói, o processo machuca, o processo nos faz chorar, o processo muitas vezes
Coloca na nossa mente que não tem jeito. Coloca na nossa mente que a melhor solução é desistir. Mas essa noite nós declaramos que nós não vamos desistir, que nós vamos permanecer até o fim. Vamos suportar o processo, porque o Senhor vai fazer nós chegarmos e alcançarmos o propósito. Não importa quanto tempo dure o processo, o propósito é garantido na nossa vida. O propósito é garantido para aquele que crê. O propósito é garantido para aquele que permanece. Amém? Vamos cantar mais uma vez? Quero que você levante as suas mãos com autoridade. Você vai cantar: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Glória a Deus. Começa de novo, começa de novo. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou. A sua cura, a salvação da sua casa, a transformação do seu casamento, uma porta aberta, a alegria, a paz, uma mente curada, uma mente sã. O Senhor, Ele derrama sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. E nessa unção, nessa graça, eu quero profetizar sobre você, sobre a sua vida, uma quinta-feira abençoada, uma sexta-feira de vitória. Quero profetizar sobre a sua vida um sábado de boas notícias, em nome de Jesus. Quero profetizar sobre você: a resposta de Deus te alcança, a graça de Deus te alcança. Quando você sair pelaquela porta, você não mais será a pessoa que entrou, porque a graça de Deus, ela alcançou você, em nome de Jesus. Com as mãos lá em cima, eu quero profetizar que o amor de Deus e nosso Pai, que a graça bendita de Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Vão em paz.